Certo, começou a gravação aqui. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, à nossa segunda aula aí da disciplina de legislação na EJA, né, e na EGPT, da pós-graduação em EGPT, certo? Primeiro, aí, parabéns a todos os professores, né, no dia aí, comemorado. Então, parabéns a todos. O áudio está baixo. Não sei o que pode ser. Tentar chegar mais perto. Então, parabéns a todos, né, novamente, pela data aí, né, especial. Ahn, Na aula de hoje, então, como vocês já foram avisados, né, a gente vai ter um convidado especial, o professor Daniel Berger. Ahn, Deixa eu ver aqui. Estão me ouvindo bem ou tá baixo? Sim, professor, estamos ouvindo. Tá ouvindo? Certo. O professor, então, Daniel Berger, ele vai fazer uma fala aí, né, não somente ele falar, né, mas a ideia é interagir com todos vocês, né? Se vocês tiverem dúvidas em relação às falas, né, vocês podem levantar a mão, né, e perguntar, tá? Então vai ser mais não uma palestra, né, digamos assim, mais uma conversa em relação, né, à legislação da EJA. Então, vou fazer a apresentação do professor Daniel, depois ele inicia, né, a fala. Então, o professor Daniel, ele é licenciado em Geografia, mestre e doutor em Educação pela UFSC e especialista em Sabe quem Educação que vai estar na aula de hoje? pessoal, por favor. O Daniel da EJA. Então, retomando. Pessoal, se puder manter o microfone desligado, enquanto a gente fala aqui. Então, o professor, ele é especialista em Educação de Jovens e Adultos, né, na modalidade Pro EJA Médio pelo Cefet. Ele atua desde 1992 como professor efetivo no município de Florianópolis e é membro do grupo de pesquisa sobre educação de jovens e adultos, o EPEJA, do PPGE da UFSC. E também é coordenador geral do Fórum Estadual de EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos de Santa Catarina, o FEJA-SC. Então, muito boa noite, né? Seja bem-vindo aí, professor Daniel. Se você quiser complementar mais alguma coisa sobre o seu currículo, né? Fica à vontade aí, professor. Certo. Então, boa noite, Giovanni, boa noite a Kenny, que eu conheço também, Matheus, tem bastante gente aqui, todos vocês, professores, parabéns, professoras, parabéns pelo dia de hoje. E é uma felicidade estar aqui com vocês, porque é nesse momento da apresentação que caiu a ficha, que eu estou aqui para falar sobre EJA no curso que eu fui da primeira turma. Então, assim, eu fui aluno, era Cefet, agora é IFSC, né? Mas a primeira turma de educação, da primeira política que teve, né? Financiamento da política de formação de professores para a EJA, que no Cefet, que era o ProEJA Médio. E o foco na época era educação integral, currículo integrado. E era um curso na primeira temporada que foi em 6 meses. Foi muito, muito corrido, muito apertado. Nós não tínhamos aí, na época, as possibilidades tecnológicas, né, as ferramentas, nem a nossa prática, mas foi um curso que a gente falava assim, a gente usava uma expressão assim que dava uma turbinada na gente, assim, vários professores que tinham tempo de escola, de EJA, mas nunca tiveram oportunidade de fazer uma formação na época, né? Não eram oferecidas assim. Então, muito bom estar aqui com vocês e parceiros aqui do fórum que eu conheço, professores, né? Então, eu vou falar, eu pensei na minha fala, trazer um pouquinho, ao falar da legislação, destacar uma mudança paradigmática que existe entre a Lei 5.692, de 71, né, que implantou o ensino supletivo,
e a Lei 9394, de 96, que já, já é maior de idade, mas é a nova LDB, que é chamada de nova LDB, e as normatizações que ocorreram. Além disso, mostrar que existe um conjunto de leis que elas não estão ligadas diretamente à EJA, elas abrangem a educação básica como um todo, né? Não vou citá-las, né? Vou mostrar as fontes onde vocês podem localizá-las. E, por ser educação básica, abrange a EJA. Só que muitas vezes o que não está escrito não é lembrado, né? Então, por exemplo, a gente tem garantido gestão democrática, está lá na LDB, num capítulo. Quando a gente fala assim, onde é que está a EJA na LDB? A gente acha o artigo onde aparece a referência à modalidade. Mas tem uma parte lá que fala da gestão democrática, que vai falar da gestão democrática na educação básica. Então, abrange a educação de jovens e adultos. No entanto, a gente sabe que a gente tem um caminho longo ainda para implementar a gestão democrática na educação de jovens e adultos, né? Bom, eu terminei o ensino médio no antigo ensino supletivo. E eu me lembro na época, eu gosto de contar essa história, não sei se talvez um pouco da idade, de começar contando histórias, que eu tinha um professor de química que dava aula na última aula da sexta-feira, que lá em São Paulo começava às 22 horas, porque a aula terminava às 22h45. E eu trabalhava à madrugada, eu entrava meia-noite e saía às 6 no trabalho. E era muito difícil, assim, na sexta-feira, era próximo do centro, né? Era muito trânsito, e muita gente faltava na sexta-feira, né? Ou porque trabalhava, ou porque saiu mais cedo por causa da história do ônibus, né? Que era mais difícil chegar no bairro. E um dia o professor deu uma aula que ele falou sobre pH e pOH, potencial hidroxiliônico. Eu não lembro tudo de cabeça, mas a gente tinha que calcular o pH e pOH. E eu me lembro que muita gente foi mal naquela prova, e ele fez uma. Ele tinha uma justificativa que ele falava assim: eu não passo a mão na cabeça de quem está na educação, de quem está no supletivo, porque eu tenho que oferecer a mesma coisa que eu ofereço para os estudantes durante o dia, eu ofereço para a noite. Então, havia uma preocupação de qualidade no trabalho dele, né? Mas eu acho que essa preocupação ela é bem emblemática de um dilema, de um dos dilemas que perpassam as práticas de educação de jovens e adultos. O que ensinar, né? Como ensinar, o que é direito do aluno. Então, esses são debates que acontecem nas escolas, que muitas vezes os professores se pegam assim, tá, mas é direito do aluno ter esse conteúdo, é direito do aluno ter essa matéria, né? E, bom, e daí na época, foi nessa época que eu me constituí como professor, porque eu fui mal na prova e perdi a prova de recuperação e tive que estudar muito, né? E acabei ajudando os colegas, eles falaram assim, olha, quem sabe se você não vem dar uma aula pra gente no sábado aí, pra gente se preparar para a prova. E ali me constituí como professor. Mas e fui perceber que eu era sujeito da EJA depois de muito tempo, depois de fazer especialização, de tanto ler, a especialização foi sobre os sujeitos da EJA, o TCC também sobre sujeitos da EJA na juventudes, mas não me reconhecia ainda, né? Conhecendo a história das pessoas, que isso vocês já estão tendo, acho que na primeira disciplina, imagino, né? De sujeitos, comecei a perceber, olha, me reconhecer como um sujeito da educação de jovens e adultos. Bom, então a 5692, ela implantava o ensino supletivo. Então é muito comum, se vocês encontrarem alguém que milita na EJA, que trabalha na EJA há muito tempo, e muitos de vocês devem fazer isso que eu vou dizer agora, dizer assim, não é o EJA, é a EJA, porque tem essa memória do ensino supletivo. E o ensino supletivo, ele tinha entre as suas características, né, a ideia de suplência, de suprimento, suprir aquilo que faltou. Então, a pessoa esteve fora da escola, na sexta série, na antiga sexta série, ela volta para a EJA e em 6 meses ela teria um resumo do que ela não teve. Só que as pessoas que estiveram fora da escola, elas tiveram a oportunidade hoje, vamos pegar hoje, né? Hoje, acessar a internet, assistir uma reportagem na televisão, de estar esperando ser atendido no médico e ler uma revista, e ali ver, olha, uma notícia. Então, os conhecimentos eles estão circulando, né, na sociedade. Então, as pessoas aprendem em outros lugares, né? Aprende por conta do trabalho, aprende porque precisa ensinar o filho, aprende em situações que não são planejadas, né? Então, assim, na própria vida, né? Se vai fazer
um outro curso de aperfeiçoamento para o trabalho, né? Então, a 5692, ela era foco no ensino. E daí, a educação de jovens e adultos, ela vai trazer, na lei 93, 94, 96, essa ideia de a educação, que ela é mais ampla. Então, a partir de 96, passa a existir, da lei de diretrizes e bases, a modalidade EJA. Então, modalidade é um modo de ser da educação básica. A gente vai ter esse modo de ser na educação indígena, na educação quilombola, na educação especial, e a educação de jovens e adultos é uma delas, né? A educação bilíngue, né, que é uma modalidade mais recente. Então, eu peguei no final, eu vou mostrar para vocês as perguntas que vocês trouxeram para a gente conversar, e, enfim, ver se, em que medida eu dei conta de contribuir para a gente responder, né? Acho que tem perguntas que vocês fazem que a gente passa a vida trabalhando na EJA ou militando na EJA e pensando por que é assim, né? Mas daí eu pensei, então, entre a demanda, as necessidades, aquilo que teve na inaugural que a Maria Hermínia mostrou, olha, tem milhões de pessoas ali que não se alfabetizaram, pessoas que não concluíram o ensino médio, não concluíram o fundamental, que a gente chama de demanda. E tem a legislação que prevê o direito dessas pessoas, né? A Constituição vai dizer assim, olha, é direito subjetivo. Então, não há necessidade de que o município oferte. Se eu fui morar numa cidade e eu não concluí educação básica, eu vou lá na prefeitura, olha, eu quero concluir educação básica na EJA. Se a prefeitura não tem, então ela tem que ter, ou ela vai ter um mecanismo de parceria com outra prefeitura, que é possível, né? Existem isso, arranjos, né? Territoriais, né? Ou ela vai pagar um ônibus para ir, enfim, o município tem que dar conta. Os dirigentes podem ser processados, né, judicialmente sobre isso. Daí tem uma pergunta que veio assim, que ela perpassa quase todas as perguntas, tá, mas a lei é muito bonita, né, mas de fato, por que não acontece? Então, já pegando um ponto dessa questão, não acontece porque, primeiro, a gente precisa, como é que eu vou dizer, perdi a palavra agora, normatizar no âmbito dos municípios, no âmbito das escolas, a gente precisa ter sanções, a gente precisa ter a prática de fazer denúncia, né? Então, assim, e reivindicar, né? Fazer essa reivindicação dessa legislação, desse direito. Bom, então, entre a demanda e essa legislação, eu vou trazer esses pontos da Constituição da EJA no Brasil, né? Então, é muito comum quando a gente está na escola e quando o professor novo chega, ele fala assim, olha, mas eu não vou conseguir ensinar, está muito difícil, talvez essa turma eu não consiga trabalhar tal conteúdo, ou então eu nem cheguei nesse conteúdo, já vai acabar o ano, ou então assim, nossa, as pessoas trazem tantas dificuldades, e um professor mais antigo vai dizer assim, olha, procura conhecer esses estudantes, de onde eles vieram, e compreender o que eles já sabem, né? Então, assim, a gente muda o foco do ensino, daquilo assim, da lista de conteúdos, e passa para o foco do sujeito, olhar o sujeito, o que ele traz de conhecimento e o que currículo vai ser constituído ali. Então, esse modo de ser da educação, da modalidade, da educação básica na modalidade EJA, ela tem uma herança da educação popular, né? Sobretudo do trabalho de Paulo Freire, né? Que tinha uma perspectiva de emancipação social, emancipação política, de luta por direitos, né? Organização política das comunidades, reconhecimento que as pessoas sabem. Então ele fala assim, olha, eu posso não escrever tijolo, né? Ele pode não saber escrever a palavra tijolo, mas ele sabe as relações sociais que perpassam pelas dificuldades das pessoas em ter sua própria casa, né? Eles sabem as tecnologias de construção de casas que adequada às diferentes localidades do país, né? Que tipo de material que eu posso usar. Né? Então, vamos pegar um exemplo ali, um pedreiro. Existem vários construtores, né? Que a gente chama de pedreiros ou construtores, né? Operários da construção civil, que têm conhecimento, muitos deles não passaram pela educação básica, não necessariamente tenham passado pela educação básica, mas tenham conhecimento da experiência. Então, sabe, assim, olha, vai construir a casa, vai olhar onde é que nasce o sol, vai ter uma varanda, vamos botar a varanda para o lado do vento sul,
Então, assim, de vez em quando eu vejo aqui em Florianópolis, a gente vê isso, assim, umas casas muito lindas, mas é por conta, para ficar para a rua, para ficar virada para a rua, a varanda fica para o vento sul, daí no inverno não tem o lugar, né? Ou então, assim, vai ficar para lestada, o dia que tiver muita chuva vai molhar a varanda toda, né? Onde que vai ser o quintal, onde que vai secar a roupa. Então, esses trabalhadores, eles vão produzindo conhecimentos, e então a EJA tem esse desafio. E esse modo de trabalhar, essa valorização da experiência, ou pensar a educação como uma prática libertadora, né? Então, se as pessoas estão tendo um problema naquela comunidade por conta do fornecimento de água, então não tem como eu chegar numa aula e falar assim, olha, pessoal, tinha um amigo, o Donizete, que ele já faleceu, e ele falava assim, ó, não existe um escaninho na porta da escola que a gente fala assim, gente, ao passar ali na porta, deixe a vida de vocês no escaninho e venham estudar. Não existe, a pessoa traz a vida. Ela está aqui, ela fala assim, ai meu Deus, será que chega água hoje? Eu tinha uma professora que ela acordava muito cedo, sempre. Ela mora num morro aqui, no Morro do Quilombo, em Florianópolis, e às vezes quando ela chegava com cara de sono, você dormiu? Ela disse, olha, eu acordei de madrugada para lavar roupa, porque a água começa a subir às 3 da manhã, e quando é às 6 já acabou. Às 6 ela está saindo de casa já, né? E como é que você vai falar assim, olha, esqueçam tudo, agora vamos estudar a tabela periódica, vamos estudar verbos, né? Então, talvez, né, naquele contexto de uma EJA que situada numa localidade como essa dessa minha amiga, Queca, talvez fosse o caso de trazer como um problema para a escola essa questão da água, né? Então, assim, isso pode estar no projeto político-pedagógico da escola. A escola ela pode assumir esse compromisso de estar junto com a comunidade, né, trazer comunidade, fazer assembleias, chamar pessoas que trabalham na empresa responsável pelo fornecimento da água, associação de moradores. Esse modo, esse jeito de agir é da educação popular e que a EJA herda da educação popular. Então a gente tem a herança da educação popular e a alma penada do supletivo. Por que eu digo que é a alma penada? Porque a LDB, que cria a modalidade, foi publicada em 1996 e até hoje a principal forma de organização das escolas de EJA é pautada no ensino para crianças e adolescentes. Com licença. Então, assim, o que seria esse pautado? Por exemplo, a organização disciplinar das disciplinas. Aulas de matemática, aula de geografia, aula de história. Então, é o tempo em muitas EJAs é comum existir a mesma quantidade de carga horária, tantos aulas, tantos minutos, tantas aulas, algumas matérias têm mais disciplinas, outras têm menos. Então, isso é uma herança do ensino supletivo, né? Essa forma de organização. Os currículos que têm conteúdos. Porque eu posso ter um currículo que tenha problematizações. A formação na educação de jovens e adultos ela deve contribuir para que as pessoas assumam uma postura de respeito em relação ao meio ambiente, uma atitude responsável, que perpasse as suas escolhas no consumo, os seus hábitos. Então, tá vendo? Então, eu tenho uma ementa, posso imaginar uma ementa dentro de um objetivo que não é uma disciplina. Agora, se eu tenho no PPP daquela escola essa forma de ver a educação, essa forma de ver o ensino, eu não vou abrir mão da geografia, não vou abrir mão da história, porque os saberes, os conhecimentos produzidos, o conhecimento geográfico, ele é importante para estudar o meio ambiente, é importante para estudar a dificuldade da água chegar no bairro. Então, daí é um problema que a gente tem e que reside, em grande medida, pela desprofissionalização da EJA. Então, hoje, quem tá com uma dor no coração e fala assim, olha, eu acho que eu tô com problema no coração, e, enfim, tá se sentindo mal, ou tá com problema de pele, você vai no especialista. Vai no dermatologista, ou vai no cardiologista. Quando se você criar uma escola, construir uma escola, vou montar uma escola nova, se contrata professores de educação infantil. Na EJA, quem que vem trabalhar na EJA? Professores de matemática, professores de geografia, professores de história, e não professores com formação específica na educação de jovens e adultos. A gente sabe que isso
dependendo da cidade, a gente vai ter poucos dermatologistas, poucos cardiologistas, e vai ter o clínico geral que vai atender muito bem. Assim como os professores de matemática também fazem trabalhos muito bons de geografia, de história. Mas a gente precisa dar esse salto, né? Dar esse salto para pensar em como formar pessoas que deem conta de um tipo, de uma modalidade cujo currículo tenha como particularidade os sujeitos. Bom, então foi aprovada então a LDB, a de 93, 96, e ela fala assim, olha, que ela é modalidade e que deve levar em consideração as características da comunidade, os saberes das pessoas, os interesses. E daí os professores começam a se perguntar, tá, mas afinal, o que que se ensina? E eu aprendi matemática, aprendi geografia no meu primeiro ano na EJA. Ou já trabalhava no supletivo há muitos anos, ensinava matemática. Daí nós vamos ter as diretrizes curriculares, que vão dizer assim, olha, o currículo da EJA, ele é o currículo da educação básica, mas a especificidade está nos sujeitos ao qual ele se destina. Então, eu tenho que levar em consideração, se eu tiver numa EJA que fica no Morro do Quilombo, que eu não sei se ainda tem esse problema, mas na época tinha, que falta água. Como é que as pessoas vivem? Como é que fica a questão de saúde, de higienização, né, preparo dos alimentos? Ou eu posso estar numa escola que fica na floresta amazônica, em que as pessoas trabalhem no extrativismo. Ou eu posso ter uma comunidade pesqueira em Santa Catarina. Ou eu posso ter uma comunidade quilombola, né? Daí a gente vai ter, então, a lei de diretrizes de base, as diretrizes curriculares nacionais para a EJA e as diretrizes que são específicas de outras modalidades com as quais a EJA faz interface. Então, a gente vai ter EJA, tem as diretrizes curriculares da EJA, mas também temos diretrizes curriculares para educação quilombola, diretrizes curriculares educação do campo, diretrizes para a educação situações de privação de liberdade. Essas diretrizes, então, elas têm que haver uma intersecção. Bom, voltando aqui, então, só para reforçando ali, né? O ensino supletivo, abordagem compensatória e recuperadora. Então, não tive aquele conteúdo, eu vou ter esse conteúdo. Daniel, Oi, pode falar. tu tá apresentando slides? Não, Agora eu vou não. abrir para vocês aqui. Eu estou falando aqui, mas eu não apresentei. Mas vamos lá, vou abrir. E, na Ah, verdade, eu tá. comecei a falar, e agora que eu falei que vou mostrar. Mas no início eu não tinha intenção de apresentar mesmo. A ideia era começar falando mesmo ali. Mas é sem problemas. Não, mas é importante para. E daí eu disponibilizei, pessoal, com o professor, tem essa versão aqui, eu não consigo baixá-la, eu só consigo ter o link. Mas eu disponibilizei o mesmo conteúdo no documento em que eu fiz a preparação desse encontro aqui, que eu fui colocando os pontos, né, os links. Eu disponibilizei, está em PDF, daí ali tem uma série de links que são interessantes. Alguns eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Bom, então daí a gente tem o contexto histórico esse primeiro ali. Tá mostrando para vocês já ou não? Tá mostrando sim. Sim. Aparece, né? Bom, então, retomando então a ideia, né, que o que a gente tem hoje como a EJA, ele é resultado de uma herança que era a educação popular, de onde a gente traz uma forma de se relacionar com as pessoas, a compreensão de horizontalidade. Então, tem uma fala da Jaqueline Ventura, que ela fala assim, quando você quer ensinar matemática para o João, você precisa saber de matemática, mas também precisa saber de João. Né? Então, essa forma de pensar, ela vem da educação popular. E nos anos 70, a gente vai ter a Lei 5692, que ela tinha um viés muito tecnicista, né? E ela trazia, então, essa abordagem compensatória, de recuperação do tempo perdido, do resumo. Né? Nós temos a Rita, que alguns de vocês devem conhecer, que é do nosso fórum de EJA, em que ela fala assim, quando é que a gente usa suplemento? Né? Quando está faltando alguma coisa. Um suplemento vitamínico, né? O médico fala, fazer uma suplementação, suplementação de hormônio,
E o supletivo, ele vem essa ideia, está faltando alguma coisa. Só que as pessoas passam a vida, constroem suas famílias, montam seus negócios e constroem a vida fora da escola. Então, e nesse processo elas aprendem, né? Então, durante os anos 80, principalmente, os movimentos sociais, né, de reivindicação pela nova Constituinte, movimento constituinte, os grupos de pesquisa em educação começaram a dizer, olha, as pessoas aprendem em outros lugares, elas aprendem em tempos diferentes, e daí a gente tem, em 96, com a Constituição de 1988, essa mudança de concepção. É muito comum a gente ouvir falar assim, olha, o artigo 205, né, que é dever do Estado, ele vai dizer o seguinte, que é dever do Estado a escolarização, mesmo para aquelas pessoas que não tiveram condições, oportunidades. A gente fala assim, a gente tem preferido dizer assim, para quem não foi garantido o direito à educação. Né? Então, assim, a educação ela é direito de todos, inclusive para aquelas pessoas para as quais não foi garantido o direito na idade considerada obrigatória. Então, assim, essa idade obrigatória, ela pode mudar, ela muda. Né? Assim como a compreensão do que a juventude, por exemplo, quando eu fiz a especialização no Cefet, eu fiz o TCC, era a juventude, era uma faixa etária. Hoje a gente tem outra faixa etária. A gente não tinha o estatuto, assim como o estatuto de idoso. O que é idoso? Então isso mas essa mesma lei, a Constituição, ela vai dizer o seguinte: igualdade de condições para acesso e permanência. Então aqui ela traz uma coisa muito importante, que é a compreensão de políticas de equalização. Eu não sei se alguns de vocês já viram, por ter trazido aqui, não me lembrei de trazer, mas tem uma imagem que mostra a diferença entre igualdade e equidade. Né? Então eu tenho um muro, e aqui eu tenho um campo de futebol, e aqui eu tenho 3 crianças assistindo o jogo. E para as 3 eu ofereço o mesmo banco. Só que cada uma tem altura. Uma consegue ficar muito alta acima do muro, outra fica com o muro aqui e a outra fica para baixo do muro. Então, a igualdade não é suficiente. Quando eu fiz o ensino fundamental, no primeiro ou 8ª série, era muito comum os professores entrarem e falarem assim, olha, gente, aqui todo mundo tem que se respeitar, somos todos iguais. Né? E os anos 80, essas discussões que perpassaram ali a nova Constituinte, toda a legislação que se desdobra da Constituição, ela vai trazer essa compreensão. Existe uma desigualdade nesse país, então é necessário garantir condições de acesso e permanência. É necessário que existam políticas que possibilitem essa equidade, que seria tratar de forma desigual os desiguais. Então, não são... Quando chega às 8 da manhã, as crianças chegam numa escola, algumas chegam com café tomado, com banho bem dormido, outras teve briga na comunidade, divide um quarto com muitos, ou não tem quarto, ou tem situação de violência, ou estão com fome. Então, as condições das pessoas são desiguais. Então, não basta dizer se todos têm direito. O direito está aí, está garantido. Mas com que condição? Como é que isso aparece hoje? Como é que eu vejo ali pela EJA, né, pelos trabalhos que a gente tem feito com estudantes? Eles falam assim, olha, eu fiquei 5 anos tentando entrar num Instituto Federal que não é daqui de Santa Catarina, isso lá no Rio Grande do Sul. Uma moça falou assim, eu fiquei 5 anos tentando entrar. Não, Santa Catarina é aqui. 5 anos, daqui de Santa Catarina, ficou 5 anos tentando entrar. Por quê? No primeiro eu vi, mas eu não tinha internet, eu não sabia como é que ia fazer. No segundo eu já conseguia, já tinha internet, já tinha lan house, mas tinha que achar os documentos, eu não tinha a mínima ideia de encontrar os documentos. Então, tem coisas que são muito simples para algumas pessoas, e para outras pessoas pode ser muito dificultoso. Por exemplo, ler um edital. Né? Vai ler o edital e vai dizer, olha, artigo 1, artigo 2, daí fala uma coisa, daqui a pouco volta embaixo diz, exceto não sei o quê. Então, as pessoas têm essas dificuldades. Então, não adianta falar assim, olha, publicamos o edital para chamada, mas as pessoas não têm as mesmas condições de acessar aquele edital, de usar aquele edital, de ter um computador para fazer a inscrição.
E lá no Rio Grande do Sul nós ouvimos o contrário. Eu já comecei o curso 4 vezes. Eu sempre começo, mas depois eu termino. Porque eu preciso trabalhar. Então, é preciso que existam políticas que garantam a permanência das pessoas. Né? Eu preciso ter bolsa. Né? Se a gente tem. Gente, deputado tem bolsa para comprar terno. Por que que sujeito da EJA não pode ter bolsa para comprar um pão com queijo e presunto que seja, né? Ou que enfim, um almoço, uma quentinha, né? Então assim, quando a gente fala assim, mas daí gente, é muita gente, né? Vamos pagar. Se deputado tem bolsa, não é bolsa, né? É outro nome que diz, mas é um dinheiro público para comprar o terno. Uma pessoa que tem um salário, por que que estudante da EJA não tem? Então, daí a gente precisa ter outras políticas, né? O que a gente tem, que tem sido discutido, né, em termos de educação de jovens e adultos, desafios da legislação? A necessidade de ações intersetoriais, né? Porque a pessoa deixa de ir para a EJA. Teve uma outra colega que falou assim, isso, o Carlos Alberto está falando aqui, né, uma questão de políticas públicas. Só que daí o que vai acontecer? Em cada comunidade eu vou ter uma realidade. Então, numa comunidade, eu lembro de um dos municípios que uma estudante falou assim: olha, ela veio do estado para cá e ela falou: lá eu parei de estudar porque fui assaltada. Eu não me sentia segura. Né? Aqui tem ônibus, mas como eu sou a última a chegar, a última a descer, às vezes ele não quer entrar, ele para na esquina, não quer entrar na rua, porque sou só eu, então tem que brigar com o motorista. Então, e tem questões que são leis, né, e outras são normas que tem que ser colocada, né, tem que ser. Que tem que ter. Então, por exemplo, a gente poderia ter política que para o serviço público de transporte, né, para a empresa que ela tenha flexibilidade para poder de horário, enfim, que tenha espaço de participação para a comunidade poder dizer. Então é comum a aula da gente não conseguir terminar no horário, tem que terminar antes é, porque não tem ônibus na saída, né? E daí isso não é uma coisa que está fora da EJA. Né? Isso é conteúdo de EJA. Né? Então, assim, não existe assim um desafio pedagógico, curricular aqui, e os problemas da comunidade fora. E a gente fala assim, é difícil trabalhar esse conteúdo porque o problema lá está fora. Não, o problema da comunidade, o problema de vida das pessoas. Né? Miguel Arroyo fala assim, a EJA ele é um campo de direitos. Porque à medida que a pessoa se escolariza, ela volta para a escola, volta na EJA, ela tem possibilidade de compreender o quanto ela foi enganada, ela tem condições de calcular o que ela paga que não está adequado, compreender direitos, né? Muitas vezes as pessoas... a gente está falando, aquelas pessoas que a Maria Hermínia trouxe os números, são pessoas que ocupam os cargos mais pesados, os contratos mais precários, e são aquelas pessoas assim que estão mais sob risco de perder o emprego. Então, você não pode perder, porque se perder emprego, passa fome. Né? Não é uma pessoa que fala, não, eu vou dar um tempo, vou procurar, vou fazer um negócio por enquanto, depois eu volto. Não, passa fome. Então, se o chefe falar assim, não, é assim que funciona, ele pode, no máximo, comentar com um colega ali, e se fizer, né? Então, a escolarização na EJA, ela tem esse papel, trazer a vida para dentro da escola, né? Bom, daí a gente vai ter a LDB, que vai trazer o reconhecimento, que vai definir como direito público subjetivo, e vai dizer assim, para que isso aconteça, o recenseamento tem que ser a chamada pública, né? As pessoas têm que se... E como é que funciona a chamada pública normalmente? Ou é uma propaganda que sai numa notícia que sai como se fosse uma propaganda, né? Uma notícia que sai, olha, estão abertas matrículas, um release que a assessoria de imprensa do município faz e manda. Antigamente era coladinho na agenda das crianças, olha, à noite tem a EJA, né? Avisa os pais que tem EJA. Hoje vai nos grupos de WhatsApp, estão abertas matrículas para EJA. Agora, sim, como é que é a chamada para o Natal das Luzes? Né? Então, assim, cada município tem seu nome, né? Eu estou dando um exemplo aqui, tem sua festa. Venham para Natal, venham para tal coisa, venham para o Oktoberfest, venham para a FENARECO. Gente, a gente não vê ninguém falar vem para a EJA.
né? Então, assim, existe uma legislação que diz que tem que ter, mas não existe uma normatização, existe até um parecer da Conselho Nacional de Educação que traz exemplos, né, de chamada pública. Mas isso tem que estar onde? Então, já existe nacionalmente. Assim como na LDB de 96, tinha um artigo lá que dizia assim, olha, o currículo escolar poderá ser organizado de formas diferenciadas, em ciclos, blocos, e até hoje são matérias. Então, a gente fala assim, ó, foi aprovada agora diretrizes operacionais da EJA, 2025, e diz assim, olha, a EJA poderá ser organizada em diferentes modos. Só que isso estava escrito em 96, né? Então, precisa ser normatizado. Então, assim, isso tem que estar nas resoluções do Conselho Estadual, resoluções do Conselho Municipal, PPP da escola, né, PPP da escola, planejamento do trabalho do professor, isso tem que estar interligado, né? Bom, então a gente tem a Constituição Nacional, a Constituição Federal, Lei de Diretrizes de Base, daí tem duas resoluções, as normatizações são específicas da EJA. As diretrizes curriculares, que daí a 11/2000, que vai falar da... Quem não conhece, tem um parecer 11/2000, coloquei no link ali ela é imprescindível fazer a leitura, porque o parecerista ele contou a história, né? Contou a história de como é que surgiu a educação de jovens e adultos, vai trazer as funções da EJA, e vão dizer o seguinte, dentro dessas funções, né? Para que existe a educação de jovens e adultos? E depois vai ter as diretrizes operacionais. Elas vão dizer o tempo de aula, a carga horária do curso, né? A idade mínima para ingresso no ensino fundamental, ensino médio. Então, essas diretrizes operacionais, depois eu vou falar um pouquinho delas, elas vão trazer elementos, alguns que já estavam na LDB, né? Mas que se não tiverem no município e não tiverem no PPP das escolas, ele vai continuar não existindo. Mas então a gente tem, além desses que são específicos da educação, tem um conjunto de leis que abrangem os sujeitos da EJA ou a educação básica como um todo. Então, vamos dar um exemplo. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ali vai dizer dos desafios das barreiras, né, vencimento das barreiras para a educação, o Estatuto da Juventude, que vai falar da especificidade da juventude, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso. Então, por exemplo, o Estatuto do Idoso ele tem um artigo que vai dizer as práticas educativas com o idoso elas devem possibilitar, entre outras coisas, a apropriação das tecnologias. Gente, idoso, tudo ele precisa. Para pedir um remédio na farmácia, tem que saber usar um celular. Para pedir o gás, para pedir socorro, para chamar o SAMU, né? Enfim, e desde baixar uma conta, pagar uma conta, né? Exercer os direitos de cidadania. Como é que a gente exerce o direito de cidadania sem ter acesso às tecnologias de comunicação hoje? Isso está lá no Estatuto do Idoso, mas a gente vai, na maior parte das turmas de idosos que a gente for encontrar, de EJA, a gente vai encontrar escolas que muitas vezes não tem biblioteca, que não tem que não tem biblioteca, que não tem laboratório. Então, isso é direito. Então, o direito não é a chamada pública e abrir somente. É abrir, mas possibilitar acesso. E daí a gente fala assim, mas bolsa, né? Então vai ter muitos ainda, porque é alimentação. Então a gente tem legislação, tem uma legislação que trata especificamente da alimentação escolar, da Política Nacional de Alimentação Escolar. Mas da EJA, né? Então, assim, e na EJA? Mas daí, assim, a pessoa que está na EJA, ela tem necessidades nutricionais diferenciadas. Né? Trabalhou o dia todo, trabalhou em serviço pesado. Daí chega lá, tem biscoito maisena com achocolatado, né? Enfim. E daí a gente tem um problema na educação de jovens e adultos, que é uma característica, assim, não é um problema, mas assim, os alunos têm uma gratidão muito grande por nós, professores. Né? Então, assim,
É muito comum, eu imagino que você pode até comentar ali no chat, quem quiser comentar, mas normalmente quando a gente diz assim, gente, assim, a gente fala assim, gente, a EJA mudou minha vida, os professores são maravilhosos, né? Eu já vi encontros assim que alunos falaram assim, gente, a professora tal, parece que ela não dorme, gente, eu tá o tempo todo, ajuda a gente tá com problema, às vezes, olha, meu filho precisava ler um negócio que eu não tô entendendo, a professora ajudou, né? Mas a gente tem que, daí a gente precisa criar situações, oportunidades para que eles possam dizer o que não está bom. E muitas vezes o que não está bom também é em relação ao nosso trabalho, não por desleixo nosso, mas por conta das limitações. Né? Porque a gente faz festa junina, a gente faz rateio para comprar o presente. Vai fazer formatura, os professores, então assim, eu estou no meu grupo lá, os colegas assim, gente, vamos se acalmar com as atividades extras, porque a gente que compra tudo. Né? Muitas vezes, né, acaba acontecendo isso, né? Vai fazer formatura, gente, vai ter nada na formatura, vamos fazer uma vaquinha. Então, assim, e quando a gente faz reunião com os alunos, com os estudantes, né, nos espaços que eu já fiz com a EJA, eu já percebi assim, quando a gente está junto com os professores, eles têm dificuldade em falar. E mesmo quando estão sem os professores, né, tem muita dificuldade. Então, eu lembro de um dos lugares que eu tive, e fazendo uma reunião sobre assim, as necessidades. Né? O objetivo era para pensar as necessidades, para criar uma pauta de reivindicações. E como é que está a alimentação escolar, gente? Né? Tá bom, gente. Nossa, dou graças a Deus. Chegar aqui, é tão bom, gente, chegar aqui. O professor prepara com tanto carinho. Daí vai cutucando. Daí alguém fala assim, tá, gente, mas eu vou dizer uma coisa. Eu fico com fome. Né? Então, a gente tem que ter essa gestão democrática, a gente tem que ter na EJA. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade de participação de representantes estudantes da EJA no Conselho de Alimentação Escolar. Mas as reuniões do Conselho normalmente acontecem de dia, que é a hora que a maior parte das pessoas trabalham. Né? Então, os estudantes da EJA estão trabalhando. O tempo que eles ficam na escola também é muito curto. O tempo que eles ficam na rede, né? 2 anos e vão embora. Então, quando eles começam a ficar mais ligados nos direitos, que podem estar se organizar, tal, já está na hora de sair, né? Bom, então assim, é importante. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou passar aqui, não sei se embora muda aqui. Tem uma. Vou botar aqui. Marco referencial é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo MEC, que é a construção de um marco referencial de equidade. O que significa isso? Buscar juntar todas as leis que estão relacionadas à educação e buscar intersecções entre elas e pensar em políticas de equidade. Então, dentro desse site aqui, ele está no documento que eu deixei para vocês, né? Ele vai falar aqui que é o marco da equidade, depois ele vai ter aqui, ó, livretos preparatórios. Dentro desses livretos, aqui a gente vai encontrar isso, ó, as diversas modalidades. Para cada modalidade dessa que a gente entrar, vai ter um livreto e vai ter a legislação. Vocês vão ver que assim que a quantidade de leis que estão relacionadas à educação de jovens e adultos e que a gente nem que sequer se lembra como né? Então, por exemplo, existe uma lei que trata sobre política relacionada à violência doméstica. Essa lei tem um artigo que vai dizer o seguinte, a necessidade de colocar essa temática, eu acho que aqui está, vou abrir aqui para vocês poderem ver. Então tem uma lei que vai falar sobre a violência doméstica. Então as escolas colocar em seus currículos aqui, ó, lei do PROEJA, o decreto do pacto. Então, é um caderno de legislação. Então, eu não sei se vocês vão, se é o caso de vocês, vocês vão ter TCC. Me perdi aqui, cadê vocês aqui? Se vão ter TCC e vão precisar de, enfim, buscar a legislação conforme o tema de vocês, ou o artigo, então deem uma olhada, né, que vão ter essas novas leis. Deixa eu perguntar aqui, está aparecendo ali a apresentação da
o slide? Eu mudei. Tá sim. Oi, Daniel, os slides estão aparecendo. Tá. Não sei Então, se tu daí a gente mostrou alguma aparecendo outra tudo página. normal. Tá tudo Opa. normal. Uma outra parte, agora recentemente comentando dos livretos, que era Isso. algo extra slide, isso a gente não viu. Tá, então eu vou voltar para o slide agora. Eu compartilhei aqui para conseguir voltar aqui. Aparecendo para mim aqui, essa possibilidade que aconteceu aqui. Aqui. Daniel? Acho que ficou mudo o teu som. Não tô ouvindo. Acho que tá travando lá pra ele. Eu tô vendo o slide normalizações e territórios de disputas. É isso mesmo que é só que é para aparecer ou o que é? Tá parado nesse slide. Ele não continuou, não. É. A imagem dele tá travando. Acho que é problema lá na conexão. O microfone dele tá desligado. A conexão tá horrível. Aqui eu fiquei 2 dias sem internet. Eles arrumaram hoje. Ah, para todo mundo. Os gestos dele na imagem estão pausados. Acho que é a internet mesmo. Eu acho que o professor Daniel caiu. Deixa eu ver se ele. Bom, enquanto o professor Daniel retorna, né? Vocês estão me ouvindo bem também ou tá baixinho de novo? Para mim tá normal. Tô ouvindo. Certo. Também tô ouvindo. Para Ah, mim tá normal. essa apresentação. Oi, estão me ouvindo agora? Oi, voltou? Agora sim. Sim. Tá, vamos ver. Deixa eu abrir aqui novamente. Isso. Então, eu estava dizendo, então, quando a gente pensa em legislação, seja para educacional, seja para EJA ou para outra modalidade, a gente precisa entender que é sempre um campo de disputas. Então, quando a gente tem, por exemplo, lá numa lei que vai relacionada à educação, você vai ter um deputado que vai ter um ponto de vista. Então, vão ter pessoas, por exemplo, em relação à EJA, que vão entender que a educação profissional ela deve se restringir a cursos de qualificação rápidas para que as pessoas tenham acesso ao mercado e que o mercado tenha à disposição mão de obra. E a gente vai ter concepções, reivindicações para que a educação profissional ela possibilite uma perspectiva crítica, que ela possa contribuir para a ampliação dos repertórios, que ela possa construir para autonomia. Então,
E daí, nessa disputa, a gente, tem as votações, vão tendo recortes. Então, quando a gente lê uma resolução, uma diretriz curricular, a gente precisa ler com bastante cuidado para ver o entendimento que é possível tirar dali. Então, eu participei do Conselho Municipal de Educação aqui durante um tempo e eu dizia assim, quais são os espaços que a legislação possibilita? Daí você vai olhar um artigo e falar, olha, por esse artigo aqui dá para ter esse entendimento. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, Estamos tudo ouvindo sim, professor. certo. Mas Jóia. não está aparecendo mais tua apresentação, Daniel. Isso. Não, eu vou passar agora a apresentação. Perfeitamente seu áudio. Isso. Perfeito. Então a gente tem elas são constituídas em técnicas e EJA, ela é um campo de disputa. Então a gente tem, por exemplo, elaborações que estão presentes na legislação que foram produzidas no campo acadêmico, nas pesquisas nas universidades, né? E a gente tem setores econômicos que têm compreensões diferenciadas e temos também as organizações internacionais, né? A Unesco, e temos as confiteias também, as conferências internacionais de educação de adultos, que acontecem de 12 em 12 anos, e que o Brasil participa, e ali são aprovados, vamos dizer assim, combinados, a gente vai dizer assim, acordos, né, que muitas vezes eles assinaram como se fosse uma carta de intenções. Então, nesses documentos, vão aparecer, lá nesses documentos, quem for fazer, por exemplo, um TCC sobre mulheres na educação de jovens e adultos, por exemplo, precisa ir lá na Confiteia, porque vai aparecer, antes de existir as leis aqui no Brasil, que tratam sobre esse assunto, lá vai estar escrito, olha, de que a educação de adultos é importante para reduzir as desigualdades de gênero que existem no mundo, né? Também como vão aparecer assim, olha, é importante que a educação de adultos tenha como foco a preservação do planeta, a sustentabilidade. Então, muita coisa que está na nossa legislação hoje, ela já existia, né, antes em outros documentos internacionais, não só legislações. E temos os movimentos sociais. Então, os fóruns de EJA, por exemplo, que também disputam concepções, né, compreensões de como que deve ser, o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, como que deve ser compreendido o currículo, e os movimentos que são representativos dos sujeitos da EJA, movimento de mulheres, movimento de idosos. Então, movimento negro, esses movimentos produzem um conhecimento que são importantes quando a gente pensa na educação de jovens e adultos. Por quê? Lá nas diretrizes curriculares, ele vai dizer assim, olha, que ele vai falar modelo pedagógico próprio. E ele vai dizer o seguinte, o modelo pedagógico próprio é aquele que garante a aprendizagem, né, mas ela leva em consideração as identidades coletivas dos sujeitos. E quando eu olho a identidade coletiva, eu vou identificar estudantes mulheres, negros, em situações de rua, população LGBT, que esteve fora da escola porque seja por conta de preconceito. Então, esses conhecimentos que estão sendo, como que a gente compreende, como é que a gente aborda, tem um currículo sendo produzido ali que tem a ver com a educação de jovens e adultos, né? Então, essas diretrizes curriculares, daí volta, então, trazendo, né? A gente tem Constituição Federal, LDB, outras leis, além da LDB, que também vão falar dos sujeitos, né, e precisam ser consideradas. E daí, voltando para a especificidade da educação, em relação, como desdobramento da LDB, lá na LDB tem uma parte, lá no finalzinho, nos últimos artigos, que vai dizer assim, olha, fica definido, na época era Conselho Federal de Educação, né, agora é Conselho Nacional, o Conselho Nacional como órgão normatizador. É ele que vai dizer, quando a gente fala assim, olha, o que pode ser feito? Eu quero abrir uma escola que funcione desse modo. Se não tem legislação no município, no estado, é o Conselho Nacional, né, que faz, ele é o órgão que é responsável por interpretar a LDB. E aí ele vai dizer um parecer, vai dizer, olha, como é que funciona. Por exemplo,
quando começaram os calendários de 200 dias. Eu não sei se vocês são jovens, se são da minha época. Eu peguei a época aqui, 97, o primeiro ano da resolução dos 200 dias. Né? Daí tinha discussões do Conselho Nacional, como é que deveria ser, dos calendários. Né? Bom, daí, essa diretriz curriculares 11/2000, que há pouco tempo, há minutinhos atrás, eu falei para vocês que era, quem não leu ainda é bom ler. E ela vai dizer o seguinte: é necessário, então, pensar a EJA como uma modalidade de educação básica que tem como currículo o currículo de educação básica, mas que tem como especificidade os sujeitos. E isso na perspectiva de desenvolver um modelo pedagógico próprio. Esse modelo pedagógico próprio vai se dar como? Ele vai trazer reconhecimento das identidades pessoais e diversidades coletivas. Né? O Miguel Arroyo ele vai falar isso, assim, não é por acaso que são pobres, que não é por acaso que são negros, não é por acaso que estão nas periferias, não é coincidência. Né? As pessoas, sujeitos da EJA, eles fazem parte de diversidades que são coletivas. Então ele vai dizer também assim, o processo pedagógico tem que dialogar com a vida das pessoas em diferentes tempos para aprender. Então, o modo como a gente organiza a aula, o modo como a gente avalia. Então, aquela ideia, por exemplo, assim, olha, todo mundo começa tal série aqui e termina aqui. Ao chegar aqui, todo mundo tem que aprender a mesma coisa. Quem não aprender a mesma coisa, volta para o começo e tenta de novo. Essa era uma ideia da avaliação classificatória, né? E hoje se trabalha assim, olha, criar condições para a aprendizagem. Então, ela não respondeu aqueles conteúdos como o professor, como está na apostila, como está no texto, como está no site, como está nos livros, mas ela criou condições para continuar aprendendo. Né? Então, quanta coisa, eu falei hoje, olha, pH e POH, se falar uma prova hoje sobre pH e POH, quem é que passa nessa prova? Então, por que eu preciso fazer uma pessoa voltar, fazer o curso de novo, né? Para aprender um conteúdo, outro conteúdo. Então, a gente tem o desafio de pensar que, ao mesmo tempo, essa lei ela tem os princípios. Um dos princípios, ela vai dizer assim, ó, é da proporcionalidade da diferença. Eu não posso dizer assim, olha, para essa turma de EJA não precisa ensinar tudo, porque eles têm a vida mais sofrida, eles têm uma defasagem muito grande. Não. Eles têm direito a gozar o direito, isso aparece nesse parecer. Ele tem direito a gozar daquilo que ele perdeu, mas num modo que seja contextualizado com a realidade que ele está. Então, eu falo assim, eu vou dar um exemplo, quem já me ouviu falar vai repetir. A merendeira, a cozinheira da escola, ela pode não saber a fórmula da água sanitária. Ela pode não saber. Mas ela sabe o quanto de água sanitária, do cloreto de sódio, quanto que ela vai usar para higienizar o alface e quanto ela vai usar para aquarar o pano de louça. E o quanto ela vai usar para lavar a cozinha. Né? Então, esses conhecimentos essas pessoas têm. Então, tem que dialogar com esses conhecimentos. Tem um ponto que ele fala, assim, que o Jamil Coury, ele fala assim, olha, eu gosto dessa parte, ó, não perceber o perfil distinto desses estudantes e tratar pedagogicamente os mesmos conteúdos como se tais alunos fossem crianças ou adolescentes, seria contrariar mais de um imperativo legal, seria contrariar um imperativo ético. Bom, então, essa resolução ela vai trazer, então, valorização das vivências, vai trazer muita a ideia de contextualização, são os mesmos conhecimentos, mas contextualizado à realidade, a questão das diversidades culturais, a adequação dos tempos e espaços, que isso agora, nas diretrizes operacionais, elas voltam, né, como uma norma, que já vou falar daqui a pouco, e a aprendizagem conectada à realidade. Gente, se tiver alguma pergunta, qualquer coisa, alguma dúvida, podem interromper, tá? Ou anotar para não perder a pergunta. Bom, daí, essas diretrizes curriculares, elas vão trazer compreensões vinculadas às dimensões do conhecimento, das funções da EJA, dos princípios curriculares, né? Agora,
como que funciona? Como que tem que funcionar uma escola? Como tem que funcionar uma rede com oferta EJA? Daí é o outro documento, que são as diretrizes operacionais. Elas trazem normas operacionais para o funcionamento da EJA. Tem uma coisa que é bastante presente, né, uma das marcas dessa diretriz operacional é em relação à flexibilidade. Essa flexibilidade não está relacionada à flexibilidade de conteúdo, flexibilidade de princípios, mas a flexibilidade dos modos de oferta. Então, eu não preciso ter aula de segunda a sexta, como eu tinha, a minha aula começava às 18h30, terminava às 22h45, de segunda a sexta. Eu não preciso. Isso não significa que as pessoas vão aprender mesmo. Então, eu tenho que criar mecanismos para me adequar à realidade das pessoas. Não só as pessoas têm que se adequar à realidade da escola. Né? Então, assim, eu sempre pergunto assim, para os colegas, assim, quantas pessoas com obesidade mórbida tem no seu núcleo de EJA, na sua escola de EJA? As pessoas não conseguem chegar na escola. Talvez elas pudessem ir se fosse 2 vezes por semana, talvez elas pudessem ir se tivesse um outro ferramentas que possibilitassem de comunicação à distância, não educação à distância. Né? E por falar em educação à distância, um ponto importante, né? Essas diretrizes operacionais de 2025, elas revogaram as diretrizes operacionais de 2021, que permitia, de uma forma mais ampla, a educação à distância, primeiro segmento e segundo segmento. Hoje pode, o ensino médio, né, ela prevê que o ensino médio pode ser feito à distância, fundamental, presencial. Agora, isso não significa que é obrigatório que todo mundo fique de segunda a sexta na escola. Então, eu posso criar modos de organização do trabalho, de que a pessoa possa ter atividade que ela possa fazer em casa, ou que ela possa, se ela trabalha numa indústria e ela está fazendo um curso, né? No caso de vocês que estão estudando a educação profissional, ela está fazendo um curso de educação profissional integrada com a educação de jovens e adultos, a EGPT. Ela pode, dentro do trabalho dela, desenvolver projetos em que elas em que veicule conhecimentos que são específicos da prática profissional. Isso tem que ser criado, né? Então, ela vai trazer, então, essas diretrizes, elas vão reafirmar essa autonomia que os sistemas têm para criar o currículo de forma diversificada. Então, isso não significa que eu vou falar assim, não precisa ter matemática, não precisa ter português. Não. Significa que, inclusive, a legislação, essa diretriz, ela vai dizer, tem que ter 200 horas de cada uma. Mas isso é o que tem que ser garantido. Não significa que tem que ter 200 horas de geografia. Eu posso ter organização curricular em que eu tenha, assim, tópicos de política e cidadania, tópicos de saúde e meio ambiente. Enfim, vamos ter uma organização curricular que vai estar relacionada com aquela realidade, com aquele projeto pedagógico que a escola quer desenvolver. Para desenvolver essa unidade, eu posso criar outras unidades de planejamento. Para desenvolver essas unidades curriculares, eu vou ter a ação do professor de geografia, eu vou ter a ação do professor de história, né? Então, o conhecimento não se abre mão daquele conhecimento, não se abre mão do conhecimento especializado. O que se abre mão é da organização que herdamos do ensino supletivo. Né? Então, assim, separadinho por hora, de matemática um dia, geografia outro, ou então faço matemática, 2 meses de matemática, daí no meio disso eu tive um problema na minha comunidade, sei lá, surgiu um evento, alguém falou do hotel ali, surgiu um evento no hotel e o chefe falou assim, olha, quem quiser pode fazer hora extra. É cheio de conta para pagar, vou fazer hora extra. Daí perde uma aula, perde 2, perdeu a unidade. Daí tem que esperar o próximo semestre. E às vezes, dependendo da região, o professor de matemática está numa comunidade, no outro 2 meses ele está em outra, daí até que volte aqui. Né? Então, isso é uma coisa que precisa. Organização em diversos turnos. Né? Então, eu preciso... A mãe está com a criança na escola de manhã, a mãe está sozinha. Mas não a aula vai ter à noite, no horário que a mãe não pode ir, né? Por exemplo. Né? E a garantia de acesso à questão das barreiras, né?
salas multimeios, educação especial, professores, segundo professor, né? Então, e daí assim, vai trazer também essa necessidade de considerar, reafirma a necessidade das realidades culturais, né? Quilombolas, ribeirinhos, assim como a especificidade da educação bilíngue na educação de surdos, né? Isso, então, a resolução de 2025. Bom, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Tinha uma pergunta, eu acho que eu podia fazer o seguinte, antes de pular isso aqui e abrir para a gente fazer mais perguntas. Tinha uma pergunta que era assim, o que é que pode ser feito? Ou, deixa eu perguntar, Giovanni, é fácil para você apresentar aquele vídeo que eu te mandei, pequenininho? Eu não sei se o som... Pode ser? Deixa Deixa eu ver como é que ele chama aqui. Deixa eu, então, interromper o compartilhamento. É que semana passada eu tentei passar um vídeo e não funcionou. Vamos ver de novo. Aqui. Bom, eu posso tentar passar e vamos ver se funciona. Aqui. Vê se tu consegue passar aí. Tá. Então, daí, depois, daqui a pouco eu vou mostrar as perguntas, né, que chegaram, e quero agradecer pela envio dessas perguntas, a gente pode conversar sobre elas, e uma delas é como fazer isso, né? Então, assim, como é que a gente muda? Como é que a gente chega, traz as pessoas? E... Esse vídeo que eu vou passar para vocês, ele é resultado de um trabalho que eu participei, né, que eu não fiz sozinho, e, enfim, tem uma ação muito importante de uma médica aqui de Florianópolis, que trabalhava no posto de saúde em frente à minha escola. E eu trabalhava com uma turma que funcionava dentro da Associação de Deficientes Físicos. E na época que eu comecei a trabalhar lá com eles tinham aula 2 vezes por semana, né? Porque eles não tinham dificuldade para chegar, porque eram cadeirantes, então tinha que reduzir o tempo. E eu percebi que eles tinham interesse em ampliar, em vir mais tempo, né? Daí comecei a estudar a legislação e falei, olha, a gente tem que pensar em reconhecer esse sujeito no território. Isso possibilitou um contato com o posto de saúde, com o assistente social que veio nos ajudar. Então, se eu tinha alunos que precisavam, olha, esse aluno precisa para dentista, esse aluno precisa reabilitação. E nesse movimento, olha só, o Gustavo Thanos, aqui já conhecido já. E desse movimento aconteceu o seguinte: chegou um estudante que para mim falou assim, olha, eu quero fazer matrícula. A minha médica me mandou fazer matrícula, porque eu sou alcoólatra e preciso voltar a estudar, preciso me tratar. E a partir daí eu comecei, teve um evento na comunidade, fui participar com ela, e ele sempre falava, olha, minha médica quer se conhecer, e meu professor quer te conhecer. E daí aconteceu essa aproximação, e na época surgiu uma possibilidade de uma inscrição de uma premiação de práticas de educação e comunidade escola, e saúde e comunidade, e ganhamos um prêmio de reconhecimento da Fundação Pan-Americana de Saúde, Organização Pan-Americana e Organização Brasileira de Saúde. E hoje, daí a gente começou a se aproximar, ela começou a mandar, ela mandava para mim, ela mandava no WhatsApp, Daniel, vai chegar uma aluna nova, ela sofre depressão, estava tantos anos sem estudar, e daí eu ligava para ela, olha, a doutora falou para você vir aqui, né, e aí começamos a trocar informações, passava como é que estava tendo resultado para os alunos. E hoje a gente tem um protocolo em Florianópolis, assinado entre Saúde e Educação. Quando uma pessoa senta num posto de saúde, na frente do médico, o médico teve febre, está tomando medicamento, está dormindo bem, daí aparece lá, concluir ensino fundamental. Não. Quando ele clica não, abre um banner e diz todas as dicas para ele. Pergunte se tem interesse em voltar a estudar, explique que a EJA funciona de manhã, de tarde e noite,
Fale que tem material e tem transporte e tem alimentação escolar. Diga da importância de voltar a estudar para a saúde, saúde mental, para. E daí ele feito isso, ele pergunta: a senhora quer voltar a estudar? Quando ele clica assim, é emitido um encaminhamento. É o mesmo documento que vai para um psiquiatra, para um dermatologista, o mesmo medicamento que é encaminhado para um especialista, ele é encaminhado para a EJA. E isso alimenta um banco de dados que a educação de jovens e adultos, a gerência de educação de jovens e adultos, os coordenadores, os núcleos, entram e dependendo da localidade. Então, quem está na comunidade da Armação vai entrar e vai olhar o posto de saúde da Armação. Vai aparecer o nome da pessoa, e nome e telefone. Ele liga para a pessoa e diz assim: você teve em consulta com o doutor Giovanni, ele falou que você quer voltar a estudar, você não quer marcar um horário e conhecer a escola? E ela fala, daí a pessoa vai, daí ela não vai no primeiro dia, óbvio, quem trabalha com ele sabe o que eu estou dizendo. Tem uma que voltou a estudar depois de um ano, e ela veio também por um caminho parecido com esse, mas sempre passava lá. Então chegou um momento que eu estava com um problema, que é muito comum na EJA, estava reduzindo o número de turmas, de alunos. Os alunos, um certificou, outro mudou, casou, e minha turma ia fechar. Nisso tinha uma estagiária de teatro que estava chegando, e eu já tinha assinado o compromisso de receber estagiária de teatro. Eu falei, olha, Bia, eu estou com um problema, eu estou pensando em ir lá no posto de saúde de Itacorubi, porque depois nós mudamos de localidade, a América também mudou, e lá no posto da doutora Maiara, e fazer uma busca ativa lá. Daí eu pensei em fazer umas aulas abertas, pegar algumas temáticas importantes para os estudantes, que sejam significativas, e chamar as pessoas da comunidade, venham participar da aula aberta. Então, nós fizemos uma sequência, era uma aula aberta por semana, durante um mês, e nessas aulas, antes de começar a aula, passava na recepção e falava, olha, pessoal, eu sou o professor Daniel, a gente está aqui, vai ter uma aula aberta de EJA aqui no auditório, e quer te convidar. A pessoa ia para o auditório e depois o médico ia chamá-lo lá no auditório para consulta. Bom, chegou um ponto que daí chegou o limite, eu disse, não dá mais para segurar, tem que mudar a tua turma. E eu, conversando com a Maiara, a gente pensou assim, bom, e se a gente montasse a turma dentro do posto de saúde? E foi o que aconteceu. A gente tem hoje uma turma dentro do posto de saúde e continua isso todos os dias, antes de começar a aula. Hoje eu não estou nessa, eu estou num outro desafio agora, que são os jovens de 15 a 17. E eles passam e convidam as pessoas. Já aconteceu comigo, estar em sala de aula, um médico passar e dizer assim, Daniel, estou com um paciente que ele está com problema de depressão desde a pandemia. E acho que seria bom ele voltar. Você pode acolher ele agora? Pode, traz ele aí. Daí, gente, vamos mudar a dinâmica aqui da aula. Muda a dinâmica da aula e para envolver. E eles também acabam desenvolvendo esse jeito de acolher. E isso a turma está crescendo lá dentro. E agora a tendência é que a gente tenha mais postos, né? Bom, com isso, em função disso, a gente já teve dois residentes de medicina, que o TCC foi sobre a importância de voltar a estudar, o impacto na saúde. Né? Daí fui convidado para fazer a orientação desses dois residentes, que são médicos hoje, que também fazem indicações. E desde 2022, desde que a gente começou a parceria, todo ano nós entramos, ou eu ou outra pessoa do Fórum de EJA, entra na formação dos médicos residentes. Então, sexta-feira vai ter uma aula e nós vamos participar. Vou eu, mais alguns professores, vamos levar alguns estudantes e médicos residentes do município inteiro. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma campanha que foi feita para os médicos. Deixa eu perguntar se está aparecendo, né? Foi feito para os médicos, para sensibilizar os médicos para que eles usem o protocolo. Aí eu comecei, graças à doutora Maiara, né, fazer uma consulta que não estava legal, muito depressiva, chorando muito. A me apresentou, falou sobre o ex, né? Eu até perguntei para ela, mas o que é isso, né? Que eu não sabia. Ela falou que a escola de jovens e adultos, né? Através do ex, né? Agora eu estou no teatro. A gente participa também ali da nossa hortinha, né? A gente planta, a gente dá uma olhadinha, vai ali, aprende sobre as hortas. A gente foi também no museu,
foi muito bom, né? Que a gente mora aqui e não conhecia o museu, e através do EJA a gente conhece, a gente aprende. Então é muito bom, está sendo muito bom mesmo. Educação é um determinante social modificável e um dos mais negligenciados. Agora, a atenção primária de Florianópolis pode prescrever o direito ao estudo, caminhando as pessoas para a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos é gratuita, funciona em horários flexíveis e, além disso, o estudante tem possibilidade de acesso a óculos e transporte gratuito, além de muito mais qualidade de vida. Outro diferencial muito importante é que na educação de jovens e adultos, a pesquisa é o princípio educativo e o ensino tem como foco os interesses dos estudantes. Para fazer o encaminhamento, pergunte à pessoa acima de 15 anos, em especial aos idosos que estão há muito tempo fora da escola, se eles têm interesse a retomar os estudos. Encaminhe via CELC, na agenda SMS Educação de Jovens e Adultos, EJA, Ensino Fundamental. Qualquer dúvida, acesse o protocolo. Após o encaminhamento, a equipe da EJA entrará em contato para fazer o acolhimento do futuro estudante. Encaminhar para a educação dos jovens e adultos é oferecer educação, cidadania, contribuir para a construção da autonomia e, principalmente, mudanças em trajetórias de vida. Gente, vocês estão aí? Dá um silêncio aí. Deixa eu ver. Sim, eu tô aqui. Eu falei, ai, será que perderam tudo? Travou isso bem na hora. Então, daí, gente, eu quero meio que assim, que encaminhando para deixar espaço para a gente debater, é que assim, a legislação está aí. A gente não precisaria mais nem das diretrizes operacionais. Assim, elas vêm hoje, é muito importante que tenha vindo, mas vem para reforçar o que já está normatizado. Né? Então, assim, essa ação intersetorial, mudar a forma de organização do currículo, mudança de horário. Bom, eu não falo. O que eu deixei de falar para vocês ainda, né? Da legislação relacionada à educação profissional e tecnológica, mas eu acredito que vocês nos conteúdos de vocês devem ter ainda, né? De todo modo, a gente tem ali Bom, a gente tem ainda as resoluções específicas do PROEJA, a gente tem o Plano Nacional de Educação, né? Mas, então, tentei focar principalmente nessa perspectiva do que é a EJA, né? E como que ela pode ser organizada e pensar a necessidade de políticas intersetoriais para dar conta disso. Então, hoje, a EJA funciona normalmente no município, tem uma coordenação, uma secretaria, dentro da secretaria, mas a pessoa deixa de estudar porque não tem óculos, a pessoa deixa de estudar porque não tem ônibus, ela deixa de estudar porque é perigoso sair à noite da aula. Então, se a EJA não for pensada em modo intersetorial, e não funciona, a gente não avança. E por onde começar? Conselhos municipais de educação, o sindicato, né? O sindicato, a gente tem que ter esse trabalho de articular os professores de EJA para trazer essa concepção de EJA e reivindicar junto às secretarias municipais de educação, né? E na pesquisa, né? O que vocês vão fazer, vão começar agora, eu imagino, ali, estudando e conhecendo as realidades, né? Cada município tem sua realidade, cada escola tem sua realidade, mas eu acho que é isso. Eu vou deixar um tempinho, então, porque eu acho que eu usei 1h25, né? Desculpem. Eu falei pro Giovanni eu falo pra caramba, né? Então... Não, mas é muito bom te ouvir, Daniel. Tá me ouvindo bem agora? Tô Sim. mais perto aqui do microfone. Não, muito obrigado pela contribuição, né? Assim como todo mundo aqui, eu também aprendi bastante durante a sua fala, né? O projeto ali final, né? Bastante inspirador, como o pessoal colocou aqui, né? Excelente. Eu catei algumas perguntas aqui no chat, né? Uhum. A maioria do pessoal comentando, né? Dando exemplos aí da realidade deles, né? Teve uma deixa eu achar aqui, da Rosalena, depois a Aurélia complementou, né? Em relação que
ela entende que o currículo EJA deve ser flexível, né, contextualizado e voltado à realidade dos educandos, valorizando as experiências de vida e promovendo a formação cidadã crítica e emancipadora. Dela pergunta se teria uma outra forma, né, além dessas daí. E daí a Aurélia, né, ela complementa, né, e como que faz, né, no caso, com as pessoas que não se alfabetizaram na idade certa. Teria... Eu perdi um pouquinho da tua. Qual é a que fala das pessoas da rede hoteleira? Não perdi qual que é a mensagem. É um pouquinho lá no começo, quase. Deixa eu ver. Agora eu perdi aqui. Tá um pouco baixo para mim ainda. Vou repetir a pergunta aqui no chat. Isso. Então, enquanto você está procurando ali, eu vou voltar, estou voltando aqui no chat no começo. Eu acho que assim, as perguntas elas vinham muito assim, o que fazer, né? Então, assim, pegar a lei e ver nos interstícios o que pode ser feito, né? Esse que é feito pode ser feito no nível da escola, no município, é o PPP, é a resolução do conselho, em termos de movimento social, trazer movimentos, né? Então, assim, se eu estou numa escola, numa comunidade em que eu tenho a comunidade pesqueira, eu tenho que trazer a associação dos pescadores, trazer sindicatos, e junto com eles, isso a gente não perde a especificidade do nosso trabalho, mas discutir a realidade daquelas pessoas, né? Você achou a pergunta? Sim, colei ali no Isso. chat. Tem uma pergunta aqui, que é do Carlos, que ele fala assim, ó, que eu acredito que esteja falando quando estava falando da especificidade do sujeito. Ele fala, ó, mas essa ideia é prejudicial ao comprometimento do professor não especialista na EJA? Então, a resolução, ela vai falar, as diretrizes operacionais, ela vai dizer, olha, eu tenho que ter todas as áreas. As áreas do conhecimento que estão na educação básica, elas têm que estar na EJA. A gente não perde. O que a gente não precisa é da organização dos tempos, é a diversificação dos tempos. Mas isso criar condições para que isso aconteça, né? Professores com carga horária, por exemplo, na rede aqui de Florianópolis do trabalho, todos os professores têm a mesma carga horária. Então, não tem mais matemática, mais geografia, todos têm a mesma carga. Então, não é abrir mão da especificidade. Agora, uma coisa que a gente tem aprendido aqui é que a gente pode trazer um pouco os princípios da educação integral. Então, por exemplo, eu estava tendo com essa turma do ano passado, com a turma que funciona no posto de saúde, uma pesquisa sobre a importância da medicina alternativa. Então a gente discutiu o que era medicina alternativa, como que se desenvolveu as práticas integrativas, questões históricas. E daí tinha um ponto da nossa pesquisa que era a importância da fé. Quando que a fé era importante, quando que a fé... daí eles mesmos falaram assim, olha, às vezes a pessoa fala assim, não, seja o que Deus quiser e não se cuida. Né? Em outros momentos a pessoa tem uma postura positiva e isso é importante para a cura. Daí nós trouxemos uma benzedeira, que é a benzedeira mais jovem de Florianópolis. Né? Ela é benzedeira e ela deu uma palestra para a gente, ela até benzer quem quisesse benzer. Então, ela não substituiu um professor, né? não terceirizou, mas trouxe um conhecimento que está na comunidade. Né? Você achou aí, Giovanni? Pergunta? Quer ler? Tá me ouvindo agora? Sim, sim. Tá. Acho que por causa do computador que eu usei um outro. Foi a Rosalena que ela perguntou. Ela fez um comentário, né? Entendo que o currículo da EJA deve ser flexível, contextualizado e voltado à realidade dos educandos, valorizando suas experiências de vida e promovendo a formação cidadã crítica e emancipadora. Ela pergunta se teria uma outra forma de
de fazer isso, né? Isso é o que diz a legislação. A gente já tem, no fórum, a gente tem discutido, e também, acho que também aí pessoal do Fórum LGBT, já ouvi em algumas conversas também, a compreensão do que é flexível, né? Porque às vezes assim, ó, o flexível pode ser diminuir o tempo, mas precarizar, não oferecer, acabar não oferecendo o que ele tem de direito. Então, então a gente diz, ó, quando a gente fala flexível, é o modo de organização da oferta. Né? Mas eu não posso flexibilizar, então, assim, olha, eu vou reduzir as horas ou oferecer menos conteúdo, entendendo o conteúdo de um modo amplo, assim, né? Mas é nesse caminho. A legislação vai trazer muito isso, né? O princípio da contextualização. Essa fala que Rosalena traz é bem o que aparece lá no documento das diretrizes, né? Ele vai trazer o princípio da contextualização, o princípio da proporcionalidade, né? Eu não posso oferecer menos, mas eu também não tenho que fazer igual faz com o fígado de ganso, daí, que você vai lá, coloca vai empurrando a comida para na boca do ganso, né? Então, assim, tem que aprender isso, tem direito, vamos lá, você tem que aprender, vamos decorar. Não, não é isso, hein? Mas é nesse sentido que você fala mesmo, não tem... como é que os alunos não se alfabetizam na idade certa? Bom, daí uma coisa que a gente tem discutido na EJA, assim, é que as pessoas aprendem em tempos diferentes, as pessoas têm histórias diferentes, têm repertórios diferentes e também, às vezes, dificuldades também que são específicas, né? Então, uma coisa que tem se discutido na EJA, assim, tinha um programa que a gente tinha aqui em Florianópolis, né, quando eu estava na coordenação, que a gente chamava de A Hora e Agora. A hora de aprender é a hora que você pode, a hora que você fala assim, agora eu consigo. Agora. Ou como diz as senhoras do primeiro segmento, agora que o outro morreu, eu vou voltar a estudar. Agora que os filhos casaram, eu vou voltar a estudar. E daí assim, e também em grande medida, os que não se alfabetizaram porque também estiveram fora da escola, né? Trabalhos, tem aí um machismo, né, da nossa sociedade, né? Que quem vai cuidar da família, quem cuida dos irmãos mais velhos, mas antigamente acontecia muito isso, né? Ó, pensar o currículo da EJA sem diálogo com o mundo do trabalho é engenhosidade. Sim, não tem como, né, Kênia? Tem que... é a vida das pessoas. Isso, é uma questão política de cada lugar, né? E daí pensar assim, pensar no mundo do trabalho, eu vou pensar como que é a vida em São Paulo, como é que é a vida como é que o trabalho perpassa a vida dos trabalhadores do campo, dos trabalhadores das florestas, né? Aqui a Priscila traz, né? O público da EJA tem histórias de vida diferentes, desafios do dia a dia, trabalho, família, cansaço, dificuldades até mesmo acumuladas em um processo educacional interrompido. Por isso, não adianta aplicar um currículo engessado. O conteúdo que o professor traz precisa estar alinhado aos problemas. E daí, assim, a vida deles é conteúdo. Né? Acho que isso é... As políticas públicas só fazem diferença quando conversa com a realidade. E daí a gente também tem que ocupar o espaço que a lei possibilita, né? Ocupar que a... daí alguém trouxe aqui, né? O INSS, sua agenda por aplicativo. Daí é muito comum você chegar no órgão público, eu não sei, não, mas é só entrar no site. Tá, mas como é que tu entra? Assim, eu vou dizer uma coisa, eu já fiz um FIC que era de Libras. Assim, eu penei naquele site ali, entrar no Siga, enfim. Aqui tá o pessoal contando, né, das mensagens dos professores. Isso, a necessidade de políticas de financiamento mais robustas e eficazes. Essa questão do financiamento tem uma coisa interessante, assim, ó, uma coisa que eu tenho discutido, que é assim, ó, a necessidade de defender nos municípios a criação de leis específicas que implementem, que definam a política municipal de educação de jovens e adultos. E daí, para que a gente pegue o que estão nas resoluções, o que aparece, tem muita coisa que está na prática da vida, né? E isso se torne política pública, né? De uma
de uma forma de garantir, né? Porque o que é resolução, diretriz, ele é Conselho Nacional, Conselho Municipal, isso pode se perder, né? Então, e daí assim, ó, o dinheiro seja carimbado. A gente sabe que a EJA, às vezes a rede recebe o dinheiro que vem pelo número de alunos da EJA, mas é comprado. Eu falo, tem uma escola aqui que comprou uma lousa digital, tinha uma outra que tinha uma sala de espelhos. E para usar, professor, mas a sala de espelhos não. Aqueles alunos lá, já conheço eles. Saíram tudo daqui do dia, vão para lá, eles vão bancar o terror, vão acabar com aquela sala. E não deixavam usar. Então, biblioteca, né? Isso, os alunos são muito gratos, né? Essa questão da xenofobia, racismo, então são conteúdos que nascem, que emergem da experiência de vida deles. Governança pública, fiscalização, aí daí assim, a ideia de ter, por exemplo, aqui em Florianópolis nós tínhamos uma época que a EJA, no censo escolar, eles eram recenseados, né, dentro do código da escola, era a turma de EJA dentro da escola. E daí a gente descobriu que tinha um código da EJA no INEP, da coordenação. Então nós conversamos, todos os alunos da EJA, eles estão em todas as escolas da cidade, espalhados pela cidade, mas eles estão vinculados no censo da EJA. Então o recurso, quando ele chega, ele vai para a mão de quem está na EJA. Então os professores da EJA vão dizer como é que funciona. Não sei como é que é na realidade de vocês, mas eu já vi situação assim, gente, precisa de uma bola, a bola tá muito... a bola deve vir a bola mais velha. Assim, gente, essa bola aí parecia um coco, uma bola de capotão desfiando, que era uma bola nova, né? Por que não... Isso, a questão Isso, quando os alunos, essa questão da gratidão, né? Assim, é muito interessante também, porque também a gente acaba construindo o pertencimento, né? Pertencimento, que isso é muito positivo para eles, né? Isso, novos horizontes, né? Essa ideia da EJA quanto um espaço que vai levar as pessoas, né? Porque muitas voltam a estudar e contam assim, olha, eu estava assim, o marido morreu, ou eu fiquei doente, eu fiquei agora na perícia. Sempre tem assim uma coisa, assim, uma vontade de estar em outro lugar e a EJA pode ser um espaço que ajuda as pessoas a reformularem, né, essas trajetórias de vida, né? Isso, essa questão assim, hoje a gente tem, por exemplo, a gente poderia ter a gente poderia existir uma lei que definisse o seguinte, que toda escola deve recensear a demanda para a educação dos jovens e adultos da sua comunidade educativa. Coisa mais simples que tem. O pai vai fazer matrícula, tem ensino fundamental? Não tem. Parou em que série? Tem vontade quer voltar a estudar? Pronto. Né? E a escola se comprometer, ter um indicador que diga percentual de escolarização da comunidade educativa. Então, falam de DEB, né, falam das notas, mas dá para pensar em uma escola que não se preocupa com a escolarização dos pais da comunidade educativa, com os adultos, né? É uma escola de qualidade? Então, trazer. E uma outra coisa, assim, dentro das coisas que são possíveis serem feitas, que se não sair nacionalmente, também pode acontecer nos municípios, é definir, quem participa de conselhos, criar políticas de indicadores de qualidade na educação de jovens e adultos. O que é ter qualidade na educação? A gente não tem, a gente tem parâmetros de qualidade para a educação infantil, a gente não tem para a EJA. Isso tem que ter livros que sejam adequados, mobiliário, né? As senhoras, senhores sentam cadeirinha pequenininha, a mesa baixa, a alimentação. Isso, experiências ali, enfim, vamos lá. Deixa eu mais para baixo, eu não vou conseguir responder todas, gente. Olha aqui. Isso, então, essa questão da educação especial, né? Tem algumas categorias que são fundamentais, né? Trabalhar, por exemplo, o capacitismo, né? Olhar para o sujeito, né? Tem um documentário que é o capítulo de essa turma que eu trabalhei, né? Que eu coordenei ali que ficava em frente ao posto de saúde. Nós participamos de um episódio de uma série que se chama Volta à Escola, Voltar a Estudar. E cada episódio é uma EJA do Brasil. E
Ele foi lá conversar com a gente, eles queriam achar uma escola, queriam achar recreio, queriam achar... Não tem nada disso. A gente come aqui é sala dos professores, é dentro da associação. E daí eu conto minha história e contamos a história dos alunos também, o nosso projeto pedagógico ali, como é que funciona. E uma coisa que a gente percebeu, assim, a necessidade de pensar sobre o capacitismo interseccional, né? Como se acumulam as violências que as pessoas que são que têm deficiência sofrem, né? É porque é cadeirante, mas é também porque é gay, ou porque é negro, porque mora no bairro X, né? Porque é pobre. E então pensar isso tem que estar no PPP da EJA, isso tem que estar no PPP da EJA, né? Então não é suficiente, né? Não pensar nisso, né? Porque isso vai passar pela vida das pessoas, né? Aqui, né? Alguém, a Quitéria está contando, né? Onde ela leciona, pessoas que trabalham na rede hoteleira caem em escaladas noturnas. E daí, assim, ó, gente prostituta. Quantas prostitutas tem? A gente poderia, todo município poderia ter uma turma de EJA durante o dia, dentro dos espaços de prostituição, porque elas estão durante o dia que elas podem, né? Não à noite. Eu estou vendo se o Giovanni não mandou mensagem para mim aqui, porque eu estou falando aí. Bom, gente, deixa eu ver aqui, a gente tem alguma outra questão? Como é que está nosso tempo ali? Vou abrir aqui a... Pelo que eu percebi, acho que não tem mais nenhuma questão. Se algum aluno quiser perguntar agora, né? Abrir o microfone. Vamos deixar mais uns 5 minutinhos, pode ser? Uhum. Daí, se tu me permite, né? Eles perguntaram antes ali se eu posso compartilhar com eles, né? O material que você Uhum. Sim, apresentou. foi por esse objetivo mesmo que eu trouxe. Esse vídeo, esse documentário, depois se usarem com eles, com os alunos, depois quiserem mandar uma notícia aí do que acharam e dar uns retornos ali, eu fico feliz também. Então, pessoal, eu coloco lá no Moodle lá para vocês, tá? Junto com a aula de hoje. Eu acho que não tem mais perguntas, né? Então, gostaria novamente de agradecer a sua participação, Daniel. A primeira vez que eu te escuto, né, falando, já vi que tem pessoas ali que colocaram que gostam de ouvir você falar, né? E foi muito importante, né, essa sua fala aí, ligando, né, a nossa disciplina, né, a legislação, junto com a disciplina da professora Gracielma lá e da professora Vanessa, né, que é de sujeitos da EJA, né? Então, são duas disciplinas aí que estão acontecendo agora, né? Então, a sua fala meio que engloba aí as duas, né? O pessoal está agradecendo ali, né? Então, novamente, muito obrigado. Sinta-se sempre bem-vindo, né? Quando quiser compartilhar mais algum momento aí com nós. Após aí dura mais um ano, né? Tem mais um ano ainda pela frente, né? Quando quiser fazer mais uma fala, é só ligar para a Raquel, né? Mandar uma mensagem para a Raquel, lá ela combina com você. E é isso. Quiser fazer uma fala de Isso, eu encerramento? quero agradecer ali inicialmente pela Raquel, né, que fez o contato e pelo convite, e Giovanni também, que eu também tinha umas dúvidas, né? E eu coloquei ali, entre os documentos, né, tem também um artigo que conta essa experiência da ação intersetorial na EJA, e também o que precisarem, e estou à disposição para conversar com vocês, assim, é sempre um prazer, eu gosto muito de conversar com os professores e trocar ideias, ainda mais assim que é um curso que tem Brasil, né, gente, nossa, coisa muito boa, e aproveito, já que eu estou aqui, eu não vendo livros, mas eu posso ser orientador, eu posso participar de bancas, né, eu preciso engordar meu látis, e a gente aprende muito, né, cada orientação, assim, é uma realidade, então já me colocando à disposição, né, se em algum momento precisarem, e for meu campo assim, estou à disposição para contribuir. Bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Se alguém me convidar para ser orientador, daí eu vou atrás de você para ser o correntador, né?
Isso, E isso. para ser banca também. O que tem eu participo, tem algumas redes que são diferentes, né? Tem rede que faz chamada por fora, tem rede, né? Então eu já participei Sim. não sei se da UDESC, foi da UDESC, já como co-orientador, e agora estou numa também que é da Federal do Fluminense. Lá eles têm um banco de orientadores que são de fora, não são professores deles, né? Mas é isso, com o orientador, parceiro, banca, estou à disposição aí para crescer junto com vocês aí, aprender com vocês. Tenho certeza que vocês vão me ensinar muita coisa aí. Bom, parabéns pelo dia do professor, pelo trabalho de vocês aí e revê-los também. Então tá, muito obrigado, Daniel. Um abraço, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Bom, Um abraço, boa noite. Obrigado por essa excelente aula, viu, professor Diel? E Boa noite, professores. um abraço, colegas. Boa noite, pessoal. Valeu, professores. tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Encerrar a gravação.